Bom dia, a paz do Senhor. A paz de Cristo, irmã Ivanete, muito bom te ver. Tudo bem? Dayana, Edgar, a paz de Cristo. Tudo bem por aí? Bom dia. Será que o povo tá dormindo? Josi, a paz do Senhor, bom dia. Deixa eu acenar pra Dayana. Bom dia pra Josi. Bom dia a todos vocês. Só mais uns 2 minutinhos, né? Pra ver se o pessoal chega. E aí nós começamos. Ontem eu coloquei lá no grupo qual seria o texto que nós íamos estudar hoje, ainda continuando na série sobre parábolas, né? A gente vai falar sobre a parábola dos trabalhadores na vinha. Vocês repararam que aos sábados eu estou colocando o texto base lá? Para que vocês possam se adiantar ao estudo, né? Gente, saudade de vocês, sabia? Bastante saudade. Cadê a pastora? Não tô vendo ela aqui. Mas eu falei com ela ainda. Acho que é o Paulo que chegou, né? Acho que é o irmão Paulo. Ele mesmo. A paz. Paulo, tudo bem? Deus abençoe você, sua família. Minha querida Joyce. Os meninos, eu ia falar de crianças. Crianças onde, né? Temos 2 adolescentes. Carlinha! Gente, a Carla é muito assídua. Tá muito de parabéns. Bom dia, Carla. Todos vocês são muito assíduos. Bom dia, Carla. Paz. Um beijo na Malu. A Sandra. Tudo bem, Sandra? Bom dia. Seja muito bem-vinda. Muito bem-vinda à nossa aula, Sandra. Nós vamos falar dos trabalhadores de Mateus, capítulo 20, de 1 até 16. Gente, a pastora tá... O que houve? Eu vou começar sem ela. Ó, quem puder, dá boas-vindas para Sandra, uma amiga minha querida que está assistindo a nossa aula conosco. Ah, Carlinha, muitos corações para você, meu amor, muitos. Meu coração é sempre gordinho, peraí. Não sei fazer um coração. Gente, a pastora não tá aí, né? Vamos começar. Eu queria começar com ela presente. Alguém pode ir lá no WhatsApp, no privado dela, para saber se ela vai participar da aula? Se não, não tem problema, eu posso começar sem ela. Se alguém puder, lá no privado, tá bom? Aí esses óculos, acho que eu vou ficar sem. Melhor. Grau altíssimo, parece um fundo de garrafa. E aí, gente, vamos começar então? Daqui a pouco a pastora chega, amém? A gente precisa estudar, né? Então eu vou pedir a vocês que... Ah, Bia, obrigada. Ela deve estar dormindo. Ela mamou dormindo, daqui a pouco ela deve estar pintando por aí. Olha, vamos orar. A gente precisa começar a aula, tá bom? Então, vou pedir a você que está aí, que curva sua cabeça, que feche seus olhos. Vamos orar agradecendo a Deus pela oportunidade de
apesar das circunstâncias, né? Podermos aprender juntos sobre a palavra, podermos discutir aí sobre a palavra. É um luxo num momento como esse. É realmente um luxo. Eu às vezes me pego a imaginar igrejas em outros países realmente muito mais pobres do que o Brasil, que não têm as oportunidades tecnológicas que nós temos, né? Como é que faz? Como é que faz para reunir os templos, né, que somos nós? Isso aí é algo que a gente precisa parar para refletir e precisa ser também motivo de nossa oração. Vamos curvar nossa cabeça, vamos orar. Senhor, Deus e Pai, nós te agradecemos, Senhor, por esse dia, pela oportunidade, Pai, de ver o sol raiar mais uma vez. Senhor, eu quero te agradecer pela vida de cada irmão meu de Jardim Luciana, Senhor. Agradecer também, Senhor, pela vida da Sandra que está aqui conosco. Senhor, eu quero estender também a minha gratidão a todos os teus filhos e filhas, Senhor, por esse mundo. Eu quero te agradecer, Pai, porque tem sido motivo de alegria em meio à tristeza, Senhor, ter a oportunidade de acordar e ainda assim acordar, mesmo com tanta tristeza, na esperança de que o Senhor está agindo. Nós talvez não possamos ver, Pai, o teu agir, nós não possamos ver os teus atos de amor para conosco nessas circunstâncias, mas isso não significa que o Senhor não está agindo. O fato de eu não conseguir enxergar, de o meu irmão não conseguir enxergar, não significa que o Senhor não haja. Em nome de Jesus, eu te peço uma bênção especial, Pai. Eu te peço, Pai, um cuidado especial para aqueles irmãos que estão afastados, para os irmãos que se sentem, Pai, desanimados nesse tempo. Em nome de Jesus, Senhor, alcança cada um deles nessa hora, Pai. Em nome de Jesus, que eles possam ver, Pai, perceber que é importante este momento, Pai, o momento de estar juntos para fortalecermos uns aos outros. Eu quero orar, Senhor, por cada pessoa, Pai, que está padecendo por esse mal, Pai, que hoje nos assola. Eu quero a vida de cada um. Quero te pedir, Pai, que a teu tempo o Senhor possa trazer a solução. Mas se posso eu te pedir alguma coisa, porque o Senhor é meu Pai, eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, Pai. É com todo respeito que eu te peço, seja urgente, Senhor, em trazer para nós, Pai, uma solução, uma cura para esse mal. De modo especial, eu quero orar por todos os pastores que estão aí enfrentando as dificuldades de pastorear uma igreja, Senhor, de modo afastado, de forma especial, na figura da minha pastora. Eu quero pedir que o Senhor abençoe cada um deles. Senhor, em nome de Jesus, tua filha, Daniele Costa, aquela que o Senhor criou, que o Senhor escolheu desde o ventre, Pai, para esse ministério, nesse tempo, Senhor, que tu possas estar com ela, que o Senhor possa mostrar para ela, Pai, que tu és o dono da igreja, que tu possas fazê-la lembrar que ela tem um Deus que é criador, ela tem um Deus que é salvador, ela tem um Deus que é um conselheiro. Em nome de Jesus, Senhor, se faça presente, Pai, se faça palpável na vida da tua serva, em nome de Jesus. Seja conosco, Pai. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Rayane, sua linda, que saudade. Rayane, eu quero bem falar com você. É bênção, tá? Muito bom te ver aqui. A paz do Senhor, Rayane. Então vamos lá, gente. Vamos começar nossos estudos. Eu quero pedir a vocês que participem, comentem. Vamos tentar fazer essa aula assim mais dinâmica. Tem muita. Eu acho que é um assunto que vai agradar a todo mundo. Eu acho principalmente que vai agradar a Raine, se identifica bastante com esse tipo de assunto. Então, hoje nós vamos para a nossa quarta aula, né?
sobre graça. Nós vamos começar a nossa quarta aula e nós tivemos aquela primeira aula que falava sobre graça, que falava sobre lei, a diferença entre uma e outra, como reconhecer uma e outra, né? Os males que é nós sermos extremamente legalistas, ou seja, sermos extremamente apegados à lei. Nós aprendemos que ela não é capaz de salvar. Por que ela não é capaz de salvar? Porque ela é ineficaz? Não. É porque o ser humano não é capaz de cumprir. O ser humano ele tem uma tendência à transgressão. Ele tem uma tendência ao erro, né? Que a gente chama de essência adâmica, né? Que vem de Adão. Então, nós herdamos essa essência. Então, a lei, ela nunca vai ser um caminho para a salvação. Ela existe, ela é importante, mas não é um caminho. Isso não significa que você não deva respeitá-la. A paz do Senhor, Wilton, Eneida, Gabi, bom dia. Gente, mas você já parou para pensar o que seria a lei para nós? O que é a lei para nós? O que serve de lei para nós hoje, né? Que vivemos no tempo da graça. E aí eu vou precisar dar o crédito, que quem me ensinou isso foi a pastora Daniele. A lei para nós são aquelas 10 leis, né? Que constam lá da tábua dos 10 mandamentos. Só que aí você fica pensando, ué, mas ali fala que é para guardar o sábado, fala isso, fala aquilo outro, a gente não guarda o sábado. Eu estava perguntando à pastora Daniele sobre tudo isso e ela explicou para mim que essas 10 leis, né, elas se resumem em apenas duas, nas duas primeiras. Amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Porque se você ama a Deus, você não vai adorar outros deuses, como diz o outro mandamento, né? Que agora eu não me lembro qual é, mas está ali entre os 10. Se você ama o próximo como a ti mesmo, você não vai matar. Você não vai cobiçar a mulher dele. Então, para nós, o que fica de lei hoje são essas duas primeiras. Amar a Deus acima, amar o próximo como a si mesmo. Mas ainda assim, tendo todas essas 10 leis sendo resumidas em apenas duas, nós não somos capazes de cumprir. Nós transgredimos, infelizmente. O único caminho que nós temos para a salvação é pela graça, não tem outra forma. E o objetivo de estudar essas parábolas é justamente mostrar para vocês que o ministério de Jesus, gente, foi o tempo todo pautado, reforçado, marcado na ideia de que é pela graça. É sempre pela graça. Então, eu quero pedir a vocês, nós vamos estudar hoje mais uma parábola. Ela está lá no livro de Mateus, capítulo 20. Abre lá comigo. Mateus capítulo 20, do 1 até o 16. Eu vou ler com vocês, tá bom? Diz assim, ó. Porque o reino dos céus é semelhante a um dono de casa que saiu de madrugada para assalariar trabalhadores para a sua vinha. E, tendo ajustado com os trabalhadores 1 denário por dia, mandou-os para a vinha. Saindo pela 3ª hora, viu na praça outros que estavam desocupados. E disse-lhes: Ide vós também para a vinha, e vos darei o que for justo. Presta atenção nisso, gente. O meu pai tá conseguindo entrar. Tô com algum problema no Facebook dele. Carlinha,
Se ele não conseguir entrar aqui, tenta recuperar a aula para ele assistir desde o começo, tá? Queria pedir a vocês que fixassem o 4. E de vós também para a vinha, e vos darei o que justo. Marca isso. Darei o que for justo. Eles foram. Tendo saído outra vez, perto da hora sexta e da nona, procedeu da mesma forma, ou seja, às 6 horas o dono da vinha saiu, chamou outros trabalhadores, às 9 ele saiu, chamou outros trabalhadores. E saindo por volta da hora 1/10, isso daí já era na parte da tarde, no final da tarde, encontrou outros que estavam desocupados e perguntou-lhes: por que estivestes aqui desocupados o dia todo? Responderam-lhe: porque ninguém nos contratou. Então ele lhes disse: ide também vós para a vinha. Ao cair da tarde, disse o senhor da vinha ao seu administrador: chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos últimos, indo até os primeiros. Versículo 9. Vindo os da hora 1/10, recebeu cada um deles 1 denário. Ao chegarem os primeiros, pensaram que receberiam mais. Porém, estes receberam 1 denário cada um, ou seja, todo mundo recebeu igual. Quem começou a trabalhar de manhã, quem começou a trabalhar no fim da tarde, no final do dia o administrador começou a pagar de quem começou a trabalhar por último para quem começou a trabalhar primeiro. E todo mundo recebeu igual. Prestem atenção nisso. Repetindo o 10. Ao chegarem os primeiros, pensaram que receberiam mais, porém também estes receberam 1 denário cada um. Mas, tendo-o recebido, murmuravam contra o dono da casa, dizendo: estes últimos trabalharam apenas 1 hora, contudo, os igualaste a nós. Vou marcar aqui, ó. Os igualaste a nós, que suportamos a fadiga e o calor do dia. Mas o proprietário, respondendo: amigo, não te faço injustiça. Não combinaste comigo 1 denário? Toma o que é teu e vai-te, pois quero dar a este último tanto quanto a ti. 15. Porventura não me é lícito fazer o que quero do que é meu? Ou são maus os teus olhos porque eu sou bom? Assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos, porque muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Uma parábola linda. Eu penso particularmente que, apesar de não ser a mais famosa, a mais conhecida das parábolas, ela é uma das que mais demonstra graça, e como essa graça de Deus ela é perturbadora, por isso que eu coloquei ontem lá no grupo, e ela é inquietante. Ela é perturbadora porque a gente não sabe lidar com ela. A gente confunde graça com justiça. Nós queremos justiça o tempo todo, só que para o outro. Quando é para nós, nós queremos. Vamos continuar. Eu queria fazer uma pergunta para vocês. Eu acho que estão comigo aqui a Ivanete, Daiane, Edgar, Carlinha. Não sei quem são os outros, mas eu queria perguntar. Nós estamos aqui na nossa 4ª ou 5ª aula sobre graça. Teve uma aula introdutória, depois tivemos algumas parábolas. Aí a minha pergunta, e eu gostaria muito que vocês pudessem me responder, pudessem participar, é a seguinte: desde que nós começamos a estudar, alguma coisa mudou na sua vida ou no modo como você entende a graça? Olha lá para trás, desde a nossa primeira aula e vem até aqui. Como é que você entendia a graça? Como é que você passou a entender? Fala comigo.
Fala que eu te escuto. Responde aí pra mim. Pastora Daniele, tô vendo que tá aqui agora. Pastora Daniele, depois a senhora, se quiser, recupera o começo da aula, mas eu propus uma pergunta. Eu pedi para vocês interagirem comigo nessa pergunta. Desde o início das aulas sobre graça, né? Nossa série sobre graça, o que mudou na vida de vocês desde então? Como é que vocês enxergavam a graça? O que vocês achavam que era graça? O que vocês acham que é graça hoje? Como vocês entendem a graça hoje? A paz, pastora. Muito bem-vinda. Eu não vou te dar em pontualidade não, tá? É normal, acontece de perder a hora. Então responde pra mim. Conversa comigo. Esses momentos de pergunta e resposta são sempre tensos. Eu vou sugerir ao Facebook para, não sei, de repente fazer uma sala em que nós possamos interagir, porque olha, é um silêncio inquietante. Responde aí, pastora. Se bem que para a senhora não tem muita graça não, né? Mas não, tem sempre graça, tem graça para todo mundo. Mas o que eu quero dizer é assim, não tem sentido perguntar para a senhora, porque a senhora entende tudo de graça. Mas o que eu estou perguntando para os meus irmãos é, desde o início do nosso estudo sobre graça, o que mudou na forma de eles enxergarem a graça, o que eles achavam que era, o que eles acham que é, como é que eles pensavam que a graça se manifesta hoje. Só que a resposta está demorando a chegar, tô nervosa, porque eu não sei se eles optaram por não responder ou se está demorando mesmo. Ih, gente, tá demorando, hein? Ih, tá demorando. Quando forem surgindo os comentários, aí nós podemos falar a respeito, mas aí a gente prossegue o nosso estudo. Então vamos imaginar, gente, vamos fazer aquele exercício que nós sempre fazemos quando nós estudamos uma parábola. Na aula passada eu falei com vocês, né, algo que eu aprendi com a pastora Daniele. Por que Jesus falava por parábola? A parábola era um mecanismo muito utilizado, né, pelos orientais, mas o objetivo era que o Senhor pudesse ensinar, o Senhor Jesus Cristo pudesse ensinar, e de alguma maneira, através desse ensino que não era muito claro, né, ele pudesse atingir o público que ele queria. Ele queria falar para todo mundo. Mas o que acontecia? Atrás de Jesus estavam fariseus que buscavam o tempo todo alguma fala de Jesus para poder incriminá-lo. Atrás de Jesus estavam pessoas que queriam apenas um milagre, o que Jesus podia oferecer de material, vamos dizer assim. E atrás de Jesus havia um terceiro tipo de pessoas, que eram aquelas pessoas que estavam seguindo Jesus porque amavam Jesus. E para essas pessoas, a parábola, por mais de difícil compreensão no primeiro momento, era o texto mais adequado. Porque quem estava ali de coração recebia de alguma forma, nós podemos entender assim, o auxílio do Espírito Santo para entender qual é a mensagem que Jesus queria passar. Nós temos algum comentário aqui sobre a graça. A pastora Daniele diz que ela é alguém que desfruta dessa graça todos os dias. Eu também.
Eu também. Mas eu só fui tomar consciência disso lá no episódio da UTI, que eu não vou contar, que todo mundo já sabe. Aí a nossa irmã Rayane fala: nessa hora penso no nosso pecado, cada um de nós tem um pecado, mas Deus não coloca na balança o peso do nosso pecado para retribuir a graça. Perfeito. Maravilhoso. Exatamente isso. Quem busca, encontra a retribuição de Deus. A retribuição de Deus é para todos os que querem. Exatamente. Rayane, muito perfeito isso, né? O peso do pecado, ele não vai determinar o quanto de graça que você vai receber. Essa tua colocação é perfeita. Quem busca, encontra retribuição. Eu vou mais adiante e digo que até quem não busca, né? Até quem não estabelece ainda, não teve a oportunidade de estabelecer um relacionamento com o Senhor, desfruta dessa graça. E nós vamos poder ver isso nessa parábola. Vamos partir para o estudo? Então, gente, vamos fazer o exercício, um seguinte exercício. Quem sou eu nessa parábola? Será que eu estou tendo alguma postura que vai me fazer me identificar com alguém nessa parábola? Esse exercício que eu quero que vocês façam a partir de agora. Quem sou eu? Será que eu estou agindo assim? Será que eu estou agindo assado? Tá bom? Vamos tentar ver se nós estamos agindo como alguém dessa parábola. Então, nós temos a seguinte situação. O Senhor, ele compara, Jesus Cristo vai dizer que o reino dos céus é semelhante ao dono de uma casa que sai de madrugada para procurar trabalhadores para trabalhar na vinha dele, né? Então, logo de manhã, cedinho, ele encontra trabalhadores para trabalhar na vinha e combina com eles de pagar 1 denário ao final do dia. 1 denário era um valor monetário, né? Era o valor que as pessoas recebiam naquela época por um dia de trabalho. Correto? Uma coisa que é importante dizer para vocês também é que naquela época era muito comum que algumas ali no meio da praça esperando que alguém fosse buscar pelo trabalho deles, né? Trabalhava em colheita, seja lá o que fosse, então eles estavam ali oferecendo serviços. Então, logo de manhã cedo, o Senhor, logo cedinho, contra o dono, né? O dono da vinha, que no caso é Jesus Cristo, e a vinha é o reino dos céus. Ele fala, logo de manhã, vão trabalhar na minha vinha. Não sei se a vinha seria o reino dos céus. A pastora poderia me ajudar nisso aí, pastora. Eu estou em dúvida. Seria o reino dos céus? Seria a obra? Me ajuda aí. Vamos trabalhar. Eu combino com vocês de pagar 1 denário ao final do dia. Gente, isso é muito importante. É algo que nós precisamos atentar. Quando o Senhor, o dono da terra, saiu para contratar esses primeiros trabalhadores, o que ele combinou foi: trabalhe o dia todo e eu te pagarei 1 denário. Só que conforme a parábola for evoluindo, nós vamos ver que ele vai contratando outros trabalhadores que pelo horário em que eles começam a pegar, né, no trabalho, vão receber o mesmo valor daquele que recebeu, mas que começou a trabalhar mais cedo. Aí eu fico pensando assim, se eu chamo, por exemplo, a Rayane para trabalhar
Veio o gato, gente. Se eu chamo a Rayane para trabalhar comigo desde as 6 da manhã e combino com ela um denário. Foi o que eu combinei com ela. Se eu pago a ela um denário, ela não. Foi o que eu combinei com ela. Se eu chamo a Carla para trabalhar a partir do meio-dia e combino com ela de pagar um denário, a Rayane não pode reclamar, não deveria, né? Porque eu cumpri o que eu falei com a Rayane. Você vai trabalhar a partir das 6. No final, olha aqui, gente, o gato. No final do dia eu vou te pagar um denário. A Carla começa a trabalhar a partir do meio-dia e recebe um denário por isso também. O que acontece? Para nós isso é perturbador. Para nós que não conseguimos entender a graça e que trabalhamos o tempo todo clamando por justiça, tem alguma coisa errada. A nossa primeira impressão é de que, olha, o dono da vinha gosta mais da Carla do que da Rayane, porque a Carla começou a trabalhar 9 horas e vai receber, o meio-dia, né? E vai receber a mesma coisa que a Rayane, que começou a trabalhar desde as 6. Isso não é justo. Isso não é justo, isso não está certo, tem alguma coisa errada. Porque nós, seres humanos, apesar de nunca, de sabermos que não somos capazes de cumprir a lei, sabe? Nós não somos capazes de pensar com graça, pensar com amor, na mesma medida que Jesus Cristo pensa. Mesmo assim a gente chega crucificando, está sendo injusto, porque ele dá da mesma forma para pessoas em situações diferentes. Já ouviu dizer que Deus não tem filhos prediletos? Deus não tem filhos prediletos. E aqui é uma prova disso. Se o dono da vinha pagasse mais para quem começou a trabalhar primeiro, isso aí seria um indício claro de que ele tinha predileção por um filho em relação ao outro. Para nós, não faz sentido nenhum. Deixa eu ver o comentário da pastora sobre a dúvida que eu tinha. A vinha é o lugar do trabalho. Onde nós trabalhamos? Aqui e agora. Mas a parábola mostra a prestação das contas, fazendo alusão à volta do dono da vinha. Então, a vinha seria esse nosso mundo, né? E a volta do dono da vinha seria a prestação de contas do Senhor conosco, o que nós vamos receber dele, né? E o que, de acordo com as nossas aqui, o gato passou. Ele precisa sempre dar o ar da graça dele. Então, imagina, se eu fosse pagar, obviamente eu pagaria mais para quem trabalhou mais e eu pagaria menos para quem trabalhou menos. Mas, gente, repara bem, a minha atitude é uma atitude baseada na justiça, mas ela não é baseada na graça. Lembra que nós estudamos na aula passada sobre justiça? O ser humano não consegue entender, trabalhar e atuar com a graça na dimensão em que Deus atua. O ser humano, ele tenta ser justo, mas no mesmo passo que ele tenta ser justo, ele acaba faltando com graça. O único capaz de fornecer a graça, de dar a graça na sua plenitude é o Senhor. A gente trabalha com o quê? Com justiça, pagando mais para quem trabalhou mais, pagando menos para quem trabalhou menos. Lembrando que esse conceito de mais e menos para nós é um, para Deus é outro. Prossigamos aqui na parábola.
Então, nós vimos, né, que ao longo do dia, o dono das terras foi chamar ainda outros trabalhadores. Alguns tiveram uma jornada de 12 horas, outros de 9 horas, outros de 6 horas, outros de 3 horas, e ainda alguns trabalharam por 1 hora. Ao final do dia, na hora do pagamento, todos receberam 1 denário. Isso é justo? Responde para mim. Responde para mim. Se você tivesse que contratar, eu quero que vocês respondam. A irmã Ivanete, a irmã Carla, a irmã Rayane, pastora Daniele, sejam assim, coloca o coração para fora. Coloca aí a emoção para fora. Sair para contratar, vamos imaginar ali numa linha, coisa assim. Aliás, vocês me viram costurando? Imagina, você contrata uma para chegar às 6, outra chega às 9, outro meio-dia, outra às 3, a outra chega às 5 da tarde. E o expediente acaba às 6. Eu quero saber de você, Rayane, a pessoa, o CPF Rayane. Ivanete, CPF Ivanete, CPF Pastora Daniele, CPF Carlinha, CPF Sandra, se tiver aí comigo, CPF Paulo Sérgio. Se vocês contratassem trabalhadores em horários diferentes ao final do dia, vocês seriam capazes mesmo de pagar a mesma coisa? Vocês seriam capazes de pagar o mesmo valor, sabendo que cada um deles, que um trabalhou mais do que o outro? Por exemplo, o que começa às 6 horas, gente, ele trabalhou muito mais do que começa às 5. Fala pra mim, responde, eu quero ouvir vocês a esse respeito. Vamos botar para fora aí e colocar tudo em pratos limpos. Vamos entender como é que tá esse conceito. O que eu quero fazer com vocês é uma experiência, mostrando para vocês que a graça ela incomoda. Agir entender a graça, para o ser humano entender a graça é extremamente incômodo, sabe? É como se a gente opusesse o tempo todo graça e justiça. Não, gente, eu não vou agir com graça porque aí eu não estarei sendo justa. Rayane diz que provavelmente pagaria um valor para cada um. Eu acho que eu também pagaria um valor para cada um, porque eu não queria ser injusta. Eu acharia que eu estava sendo injusta. Mais alguém? Então, meus irmãos, Rayane, a nossa justiça não significa nada se nós olharmos para o tamanho da graça de Deus. Mesmo tentando agir com justiça, a irmã Ivanete fala, os primeiros ganhariam mais, ela está sendo justa. Mas ela está sendo justa aos olhos de quem? Nós. Eu também pagaria mais para quem trabalhou mais. Nós estamos sendo justos aos olhos de quem? Aos nossos olhos, de acordo com a minha justiça, daquilo que eu acho que é justo. Eu pagaria conforme cada um trabalhou. Essa é a minha justiça. Perfeito, muito obrigada. Carlinha, é como se esquecêssemos que não recebemos a graça por merecimento. Exatamente esse ponto. E a Rayane fala que Deus estaria sendo injusto se não enfermos graça. Eu não entendi a segunda parte, mas eu entendi a primeira. Deus estaria sendo... a gente enxerga que Deus estaria sendo injusto, né? Sabe por quê? Porque a gente quer se projetar em Deus. Por o meu conceito de justiça, eu quero projetar ele em Deus, entendeu? Então, se quem começou a trabalhar 6 horas vai receber 1 denário, quem começou a trabalhar 5 horas, a 1 hora do fim do expediente, eu quero que receba menos. Aí, por isso eu digo para vocês que a graça ela é perturbadora, ela é inquietante, porque ela desperta em nós
alguns sentimentos muito ruins. Agora imagina você sendo esse trabalhador. Eu, você e Carla. Rayane começa... Eu começo às 6, Rayane começa meio-dia, Carla começa às 5 da tarde. Aí eu passo lá no RH para receber. Todo mundo recebe o mesmo dinheiro. A gente se pega, não pega? Vai uma arrancar o cabelo da outra. Vão começar a bater o pé ali na frente e falar: que história é essa? Que conversa é essa? Eu trabalhei muito mais. Eu preciso receber mais. Por quê? O tempo todo nós queremos trabalhar com a nossa justiça. E a nossa justiça, gente, revela coisas horríveis a nosso respeito. Ela traz alguns perigos. Eu quero primeiro chamar a atenção para vocês a respeito de uma coisa. Quando o Senhor sai para chamar, e ele fala que uns ele chamou às 6, e outros ele chamou às 9, outros ele chamou às 3, outros ele foi chamar a hora 1/10. Isso nos mostra que pessoas começam a estabelecer relacionamento com Deus em tempos diferentes da própria vida. Tem gente que, graças a Deus, eu acho que é uma oportunidade maravilhosa. Serve ao Senhor desde criancinha, gente. Eu fico imaginando que lindeza. Eu olho pra Malu, pra Manu, pra Bia, pro Rian, a honra que é o Caio, o Lucas, a oportunidade que é você servir a Deus desde criancinha. Você passar a sua juventude servindo ao Senhor, você servir ao Senhor ali na sua mocidade, na sua maturidade, na sua velhice. Gente, que maravilha! É maravilhoso. A Carla faz uma observação: não tem avaliado o tempo, mas o compromisso. Desde que nos comprometamos com Deus, Ele se compromete integralmente conosco. É exatamente isso, Carla. É exatamente isso. Mas é isso que eu quero pontuar, exatamente o que você falou, mas para nós é muito complicado. A graça ela vai ser sempre perturbadora, porque ela é incompatível com a justiça que nós mesmos estabelecemos. Aí, gente, é lindo, né? Uma criança servindo ao Senhor, desde criancinha, da mais tenridade até a sua velhice. Mas deixa de ser lindo, fala a verdade pra mim. Deixa de ser lindo um adolescente se converter e passar a servir a partir da adolescência e até a sua velhice. Deixa de haver beleza quando alguém já mais maduro começa a servir ao Senhor e vai até o final. Deixa de haver beleza quando um idoso se converte ao Senhor e ali ele não tem tanto tempo de servir, mas acaba servindo. Não deixa de ter beleza. A salvação, gente, a oportunidade de servir, ela é sempre linda e maravilhosa em qualquer tempo. Mas nós, de alguma forma, colocamos em nós a ideia de que quem serviu por mais tempo necessariamente vai receber um galardão maior. Mas eu, sinceramente, a pastora Daniele pode discutir isso aqui comigo, me ajudar. Eu acredito que Deus não trabalha, não é meritocrata. Porque graça e meritocracia não tem nada a ver, né? Então ele não vai derramar graça maior para quem o serve desde a infância até a velhice ou quem se converteu apenas na velhice. Primeiramente, porque Deus é certos. Segundo, porque a graça ela é abundante na vida de todo mundo, mas ela é derramada na medida correta para cada um. Entende? Não é menos graça para um, não é menos graça, mais graça para outro. A graça, ela tem uma característica, ela é abundante. Diria, inclusive, que tem outra, ela é transbordante. A Carla fala, graças a Deus ele não é meritocrata.
Eu sou a favor. Eu também, Carla. Eu também sou muito a favor das cotas. Você imagina se o Senhor fosse. Nós somos meritocratas, né? Isso é muito triste. Então, nós temos em nós essa ideia de que quem serviu mais, serviu melhor. Quem teve mais tempo diante do Senhor vai receber um galardão melhor, vai o lugar lá no céu, as nuvens serão mais fofinhas do que quem chegou ali no último momento. A pastora faz um comentário: não merece, mais dá, não merece, mais faz, não merece, mais presenteia, não merece, mais fala, não merece, mais ama. Então, isso é graça, né? Ainda bem que sempre tem um mais na nossa vida. Glória a Deus, a Senhor, porque sempre há um mais. A pastora Carla, pastora Carla, tô profetizando, hein? A pastora Daniela respondendo a Carla, essa foi ótima. Mas é isso, é verdade. Aí você consegue entender também por que a cota. Não quero entrar nesse mérito, não, mas é um ótimo exemplo. A cota incomoda. E olha que a cota nem é graça, né? A cota é só uma reparação, é tentativa de reparação de erros históricos muito, muito graves. Mas incomoda o ser humano. Incomoda muito. Quando nós falamos que o trabalhador foi chamado ali na última hora, isso é uma conversão, por exemplo, de uma pessoa que a vida toda viveu uma vida aos nossos olhos extremos, e até aos olhos de Deus mesmo, extremamente errada. Fala às vezes daquela pessoa que matou, sabe? Daquela pessoa que cometeu coisas horríveis, mas que chega ali no último momento, e se converte. Para nós é difícil. Para nós que estamos trabalhando desde cedo na vinha, na obra do Senhor, Kátia, a paz do Senhor, bem-vinda. Para nós que estamos trabalhando na obra do Senhor desde algum tempo, soa injusto que ele receba a mesma coisa que eu, que tô aqui, ó. Eu, não eu, tá? Nós. O eu significa nós. Que estamos aqui batalhando, no fundo, a nossa humanidade não consegue entender a graça nesse nível. A graça que vai retribuir aquele ser humano que viveu para o Senhor a vida toda, vai retribuir da mesma forma daquele que a vida toda excluiu voluntariamente o Senhor da tua vida, da própria vida, e no último momento ele se converte. Para nós é injustiça pura. É injustiça pura, mas para o Senhor até faz a pergunta, tem uma pergunta que ele faz aqui. Deixa eu ver se eu acho. No versículo 15, o dono da vinha pergunta: posso fazer o que eu quero do que é meu? Ou são maus os teus olhos porque eu sou bom? Ele está perguntando: cara, eu sou Deus, eu tenho que te dar satisfação, eu estou te salvando sem nem você merecer. Você está preocupado porque você trabalhou a vida toda e eu resolvi salvar esse aqui no último minuto, aí você está preocupado com o tamanho do porque ele vai receber a mesma graça que você, que é a salvação? É sério isso? É mais ou menos assim. O Senhor falando: se mete com a tua vida, deixa quieto. Se você ficar muito assim, eu não sei. Então é exatamente isso. Ontem, conversando com a pastora a respeito dessa aula, ela até ela mencionou para mim aquela passagem da crucificação. Vocês se lembram que Jesus foi crucificado entre dois ladrões? Se recorda que um dos ladrões tem um diálogo com Jesus e Jesus diz para ele assim: ainda hoje estarás comigo no céu? Gente, olha o que é isso. Você imagina, né? Para nós isso não é justo. Ladrão ali no último momento, no último instante,
se converte. Logo depois, Jesus ia expirar ali. Expiar? Não sei. Jesus ia suspirar uma última vez. Viria a morrer para ressuscitar ao terceiro dia. Mas esse ladrão ali no último momento, esse ladrão não trabalhou nem às 6, ele não trabalhou a partir das 9, ele não trabalhou a partir do meio-dia, ele não trabalhou a partir das 3. Ele provavelmente trabalhou, se a gente puder fazer uma comparação aqui, a partir das 5. Trabalhou uma horinha só, mas recebeu o mesmo céu, a oportunidade. Que quem começou a trabalhar às 6 recebeu. Isso mostra que Deus não tem filhos prediletos, gente. Olha, eu vou falar para vocês, essa parábola quer mostrar pra gente. Já vou ler o teu comentário, pastora. Quer mostrar pra gente que se Deus tivesse filhos prediletos, sinceramente, esse mundo estaria perdido. Pastora, pergunta. É para nós respondermos. Eu também. Quero saber de vocês. Vocês confiam mais no seu advogado ou no seu acusador? Vou responder por mim. Eu acredito que a senhora está usando uma metáfora. Eu confio mais no meu advogado. Só que às vezes o acusador, a promotoria é tão eficiente, mas tão eficiente, porque o acusador é o promotor, né? O ministério, é o membro do Ministério Público, vamos dizer assim. É tão eficiente que às vezes eu passo a acreditar, sério, eu começo a acreditar nas acusações que ele está fazendo contra mim. Por melhor que seja o meu advogado, por mais certeza que eu tenha de que eu serei absolvida por pura graça, às vezes é tão eficiente o trabalho do acusador que eu começo a acreditar realmente que ele tem razão e que eu fiz aquilo mesmo e provavelmente não percebi. O acusador é especialista em acusar, em condenar, mas Jesus triunfa sobre a culpa que o acusador coloca através da graça. Ah, pastora, eu vou falar um negócio para você, para a senhora. Essa questão da culpa e graça, eu respondo por mim, precisa ser muito trabalhada em alguns cristãos. É claro que eu estou me usando como parâmetro. Precisa muito ser trabalhada, porque a gente recebe às vezes uma graça tão grande, só que em vez de a gente usufruir essa graça em sua plenitude, é graça. O que passou, enfim, é graça. Nós ficamos pensando o tempo todo a graça, às vezes, se ela não é bem trabalhada na nossa mente, no nosso coração, ela vai vir sempre associada à culpa. Quanto mais graça eu recebo, a minha culpa. Mas aí é claro que eu estou usando uma medida que é minha, né? O gato tá vindo de novo. Entende? Se eu recebi graça é porque eu sou muito grande. E muitas vezes, quando a gente dá de cara com a graça, a gente dá de cara com a culpa também. Isso é muito complicado. Isso aqui... Gente, meu gato... Ó. Ai. Meu gato tá querendo, gente, tomar meu lugar na escola dominical. A pastora comenta aqui, né, o advogado diz: não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, Romanos 8:1. É verdade, me lembra até um louvor que eu não vou cantar para poupá-los, mas é: nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que desceu na cruz. E aí vai. Desculpa, tá? Então, gente, qual é o perigo? De a gente trabalhar com a nossa justiça, usar como medida, como parâmetro a nossa justiça. É porque a gente pode acabar se comparando e a comparação traz males terríveis. Um primeiro mal seria esse aqui, ó. Soberba. Achar que somos melhores que os outros.
quando nós nos achamos muito bons por causa das coisas que nós fazemos, passamos a achar que somos melhores que os outros e que merecemos mais bênçãos que os demais. Inclusive aqui, ó, versículo 10. Ao chegarem os primeiros, pensaram que receberiam mais, porém também estes receberam um denário cada um, né? Então é isso, é achar que porque eu fiz mais, eu mereço mais. Mas põe na tua cabeça que o Senhor não tem filhos prediletos, Ele tem a capacidade de amar igualmente. Carlinha, é que às vezes nós somos engolidos pela culpa, que quase falamos, Jesus, eu sou errado mesmo, mas obrigada aí pelo help. Aí entra a crise entre a justiça e a graça. Nossa, Carla, é muita coisa. Eu diria, ainda acrescentaria aí, pelo menos uma experiência que eu passei, seria justiça, graça e culpa. Seria essa relação tripartite que é assim, se você não trabalhar bem isso, é sério. Se você não trabalhar bem a graça de Deus, se você não se apropria da graça de Deus, a culpa, como a Carla bem falou, te consome. E ela te consome por quê? Porque você se olha pelos olhos da tua própria justiça. Aí a pastora, ai meu Deus, eu amo quando eu tenho esse auxílio maravilhoso, honroso auxílio, a aula fica muito rica. Mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém a condenou? Ninguém, Senhor, disse ela. Então Jesus declara, eu também não a condeno. Agora vá e abandone a sua vida de pecado. Essa é a passagem da mulher adúltera? É essa, pastora? Me responde aí, por favor. Segundo perigo que nós corremos, inveja. É muito difícil admitir para o ser humano admitir que já sentiu inveja. Mas isso acontece, tá? Mesmo com crente convertido, mesmo com crente sabedor da sua salvação. É por isso que nós precisamos clamar pela graça do Senhor a cada dia. E precisamos nos aperfeiçoar, gente. Isso acontece de verdade. Achar que somos menos abençoados que os outros. Quando tiramos os olhos de Deus, nosso Pai, e nos outros, corremos o risco de acharmos que eles são mais abençoados que nós. Gente, isso acontece. Isso acontece. E eu que deixo um conselho para você. Se um dia você sentir inveja, declara isso pro Senhor, sabe? Fala pro Senhor, eu não tô me sentindo à vontade, não tô sentindo confortável com esse sentimento. Procura alguém que possa te orientar, alguém que possa te colocar no plumo de novo. Conversa com a tua pastora, com alguém de confiança, porque isso acontece. Nós estamos nesse mundo e estamos suscetíveis a isso tudo. Só que quanto mais cedo a gente interferir, melhor. O primeiro sinal de inveja, pelo amor de Deus, busque interferência espiritual, senão isso cresce de uma maneira, tá? Não é porque nós somos cristãos que nós deixamos, porque hoje nós temos um relacionamento com Cristo, que nós deixamos de ser alvo desses maus sentimentos. Eu quero ver. A pastora Daniela faz um comentário aqui. Nossa vida cristã é uma caminhada de exercício de graça. Troque sua culpa pela minha graça. É o convite de Jesus. Ai, que coisa linda. Ela confirma para mim que é a passagem da mulher adulta. Voltamos à questão da inveja, que é uma coisa que a comparação pode trazer, né? Lembra que nós estamos estudando aqui que um trabalhador se comparou com o outro. Nós menosprezamos o presente de Deus quando a gente se compara com o outro, achando que os presentes dos outros são melhores e passamos a invejar os que os outros têm ou são. Aí, eu ia pedir para você ir lá e ir até o livro de Efésios, capítulo 2, no verso 9. Efésios. Nove.
8 e 9, desculpa. 8 e 9, Efésios 2, 8 e 9. Diz assim: porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de ninguém se glorie. Então, o que esse versículo diz para nós? Aí aqui está o apontamento que eu fiz, né? Que a recompensa não vem pelas obras. E essa parábola quer te mostrar isso. Não vem pelas obras justamente para que você não se glorie de si mesmo, para que você não fique orgulhoso de si mesmo. Nossa, eu sirvo a Deus desde que eu nasci. Eu sirvo a Deus desde que eu estava na barriga da minha mãe. Então, assim, o céu que me espere, porque quando eu chegar lá, ó, muitos fogos, muitas luzes coloridas assim e holofotes sobre mim. Não, não é assim. Não é assim. O Senhor sabe como somos vaidosos e como essa vaidade pode nos destruir. Então, por isso mesmo, Ele quer, tanto na parábola do trabalhador na vinha, quanto na carta aos Efésios, mostrar, querido, não é pelas obras. Ah, então por isso eu vou ficar sentado esperando? Não, porque o amor de Deus, quando você começa a construir uma relação com o Senhor, o amor pelo Senhor, a tendência é que você queira trabalhar. E aí, inevitavelmente, você vai fazer a obra. Mas não é isso que vai ser determinante para você receber a salvação e a graça. Exemplo de graça no Novo Testamento que gosto muito. Jesus assumiu o lugar de Barrabás. É verdade. É verdade. Onde é que está essa passagem? Está lá em Mateus? É, porque parece que por ocasião da Páscoa, né? Soltaria um prisioneiro. Agora, me surge uma dúvida, pastora, na sua colocação, porque me parece que, pelo entendimento que eu tenho até o momento, foi o povo que escolheu soltar Barrabás e não Jesus. Aí a senhora fala, Jesus assumiu o lugar de Barrabás. Eu me lembro, se a senhora puder desenvolver melhor um pouco. Gente, eu sou muito abusada, tô pedindo pra pastora. Me perdoa, pastora, mas é porque o entendimento, quando a senhora fala que Jesus assumiu o lugar de Barrabás, eu entendo assim, que Barrabás quis ir, mas Jesus falou, não, não vai não, deixa que eu vou. Mas, pelo que eu estudei até hoje, o povo escolheu Barrabás e não Jesus, né? Então, vamos lá. Vamos tirar algumas lições práticas para nós caminharmos aqui. A pastora tem um comentário. Barrabás recebeu a liberdade sem merecer. Não sabemos o que ele fez com ela, mas nós precisamos saber o que fazer com a nossa. Gente, meu Deus, me dá essa... Que colocação maravilhosa. Que lindo, é isso mesmo. Nós precisamos saber o que fazer com a nossa liberdade, porque nós aqui deveríamos ter sido pregados na cruz, não é verdade? No entanto, foi o Senhor que foi à cruz por nós. E aí, o que eu faço a partir disso? Era para eu estar pendurada numa cruz? Alguém vai lá e fala, não, pode deixar que eu morro por você. E o que eu faço a partir da... O que eu faço da minha vida a partir disso? Né? Fica uma boa reflexão. Vamos tirar alguma lição prática, algumas lições bem práticas aqui? Vocês se lembram que eu comentei no começo que era comum, e essa informação eu tirei de alguns estudos, né? Era muito comum que os trabalhadores estivessem às praças das cidades procurando, oferecendo serviços ou procurando quem lhe desse serviço. Eles eram chamados jornaleiros, né? Das jornadas diárias, né? Trabalhavam por jornada diária. Então, essa ideia de nós estarmos ali ociosos, esperando por trabalho, ou esperando que alguém nos oferecesse trabalho, não oferecesse, né? Mostra, primeiro, que nós éramos imprestáveis, nós mesmos.
Nós estávamos ociosos, sem proveito algum, mortos em delitos e pecados. Mas Deus nos chamou. Ele veio ao nosso encontro e nos convocou para um trabalho em sua obra. Esse trabalho, basicamente, se resume em anunciar o Evangelho. E quem nos recompensará por isso é Deus. Atenção, gente. Essa recompensa, porém, não está baseada no fato de termos trabalhado, mas simplesmente no fato de termos sido chamados para esse trabalho. Isso deixa claro que não somos merecedores de reconhecimento algum. Por isso é que ele nos recompensa unicamente por sua graça, porque mesmo que fizéssemos tudo, ainda seríamos servos inúteis. Você entende? Nós fomos chamados não porque o Senhor precisava de nós, mas é porque nós precisamos dele. Por mais que nós fizéssemos 24 horas trabalhando pelo Senhor, ainda assim seríamos servos inúteis. Se recebêssemos alguma coisa, não seria por justiça, mas sempre por graça. Lembra que o Senhor é aquele que trabalha enquanto nós dormimos. Ele é o trabalhador. Ele é o trabalhador em nosso favor. No dia da recompensa final teremos surpresas. Muita gente se surpreenderá com quem encontrará na consumação do reino dos céus. Algumas pessoas são chamadas no final de suas vidas, mas mesmo assim elas são para Deus tão importantes quanto aquelas que serviram na obra desde muitos anos. Devemos nos lembrar que lá encontraremos tanto o ladrão que se arrependeu prestes a morrer ao lado de Jesus na cruz, como também Timóteo, que trabalhou na obra desde a sua mocidade. Eu quero deixar uma observação. Muita gente se surpreenderá com quem encontrará na consumação do reino dos céus. Eu não tenho certeza, porque eu não sei se eu terei memória para reconhecer. E caramba, esse daqui foi o que se converteu no último culto antes da vinda de Jesus. Nossa, essa daqui serviu comigo, se converteu no mesmo dia que eu converti. Eu não sei, gente. Peço até para a pastora me ajudar nisso. Por fim, quase fim, devemos entender o nosso lugar. Esta é a lição prática mais importante nessa parábola contada por Jesus, a parábola dos trabalhadores na vinha. Precisamos entender que Deus não deve nada para homem algum, e é impossível para o homem negociar com Deus. Você entende, então, por que o Senhor entrega o denário? E aí, quando o trabalhador vai contestar, ele fala: eu te paguei o que eu disse que eu ia te pagar. Não tem conversa, ponto final. Não dá para negociar com o Senhor. Graça não se negocia. A graça, ela se recebe. E você nem tem como rejeitar a graça. Ela simplesmente vem sobre tua vida e te inunda. A recompensa de Deus ele dá a quem quiser, o quanto quiser e da forma que quiser. Cabe a nós reconhecermos que ele é sempre justo em suas decisões. A bondade do Senhor não pode ser medida pelas expectativas humanas. A Rayane faz um comentário. Somos igual a um lixo reciclável, sem valor algum, pecadores. Mas depois que vira artesanato, ele é muito valorizado como filho. Ai, que imagem linda! Perfeita! É uma metáfora linda, uma metáfora perfeita, exatamente. Nós somos lixo reciclável, né? E aí o Senhor pega esse lixo, transforma ali num artesanato, né? Nós somos barro que somos transformados em vaso. É isso mesmo. Lindo a contribuição. Para encerrar, gente. Até porque minha bateria está ficando... Oi, minha filha, tudo bem? Vamos dar um bom dia aqui pro pessoal. Bom dia. Olha lá, Bia. Bom dia. Mamãe tá dando aula sobre Jesus.
Glória a Deus. Aleluia. Vai lá no papai, vai. Hipopótamo. Hipopótamo onde? Vai, vai lá no papai, vai. Vai, filha, vai lá. Para encerrar, gente, conte com a ajuda de alguém. Se você se pegar com sentimentos, aí olha só, voltando da inveja ou soberba, eu até mencionei isso. Com sentimentos de inveja ou soberba, compartilhe com alguém de sua confiança e peça ajuda para enfrentar essa situação. Pode ser o seu pastor, o seu discipulador, não enfrente a batalha sozinha, deixe-se ajudar. Para vocês que eu já passei por isso. Passei por isso e fui pedir ajuda à pastora. Ela me ajudou bastante. Terminando a parábola, Jesus repete no versículo 16 o mesmo que ele tinha dito a muitos primeiros serão os últimos e muitos últimos serão os primeiros. Nós vimos que nossos atos de justiça própria não nos dão mais crédito diante de Deus. Nós não merecemos mais graça porque agimos corretamente. Deus é generoso em sua graça e por isso a distribui livremente a todos. A pastora comenta: Jesus assumiu nosso lugar, nossa condenação. A senhora se refere à passagem de Barrabás, não é? Ali era o Senhor querendo mostrar que ele estava assumindo o lugar da humanidade pecadora, não é? Então, meus irmãos, se encerra aqui o estudo de hoje. Eu amei que vocês foram muito participativos hoje, adorei, foi muito legal, a aula flui melhor, ela é mais interessante, ela é mais motivadora, é de mais fácil compreensão quando nós temos a participação de todos. Eu vou